amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com você, não somente hoje, mas para todo o sempre. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e vamos falar mais um dia sobre restauração. A restauração de uma área diferente da nossa vida. Queridos, em se tratando de restauração, como nós podemos ver e aprender esses dias, existem sim áreas diferentes da nossa vida que precisam de um mover de Deus, que precisam ser tocadas por Jesus. Quando nós vamos ver, por exemplo, Jesus operando milagres na vida de alguém, ele ia, claro, no foco, do problema. Por exemplo, o cego precisava voltar a ver, então ele precisava de cura na visão. Mas, querido, fato que Jesus, ele ressalta o tempo inteiro, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. E ele, o tempo inteiro, pregava o arrependimento, o tempo inteiro ele falava para as pessoas sobre as diferentes áreas da vida dessas pessoas. Por exemplo, vamos ver Jesus pregando muito sobre a ansiedade, dizendo para as pessoas, olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma, o Pai de vocês está cuidando de tudo. Então, assim, Jesus, ele tinha sim uma preocupação em não só curar o foco do problema das pessoas, mas ele também queria que aquelas pessoas vivessem uma transformação geral, uma transformação contínua, uma transformação de toda uma vida. Então, queridos, nessa semana, o nosso propósito aqui no canal é exatamente esse: abrir para Deus as diferentes áreas da nossa vida para que Ele entre e Ele possa transformar e Ele possa operar um milagre, não é? Bom, queridos, hoje nós vamos falar sobre restaure o seu coração. Queridos, de fato, nós falamos da alma, no vídeo de terça-feira. Hoje é quinta-feira e hoje nós vamos falar sobre o coração. Nós vamos falar sobre essa estrutura aonde nós guardamos ali os sentimentos, aonde nós retemos toda a revolta, toda a vingança. Nós vamos falar dele, querido. Nós vamos falar do coração. Bom, de fato, queridos, ao vivermos uma situação complicada, por exemplo, ao sermos traídos por alguém, ou ao sermos rejeitados, trocados, abandonados, os sentimentos que nós tendemos a gerar dentro de nós não são sentimentos bons. É complicado. Por exemplo, quando nós vemos o nosso cônjuge com outra mulher ou outro homem na rua, o primeiro pensamento que passa, é claro que eu não posso generalizar, mas em grande maioria das pessoas, um dos primeiros sentimentos que passa é o desejo de vingança. Ah, ele tá com outra pessoa, ela tá com outra pessoa, então peraí, eu vou arrumar outra pessoa também. Queridos, isso não é bom. Esse sentimento não é bom, o sentimento de retribuir o mal com o mal. A Bíblia diz que se nós vamos retribuir o mal, nós temos que retribuir com o bem. Que nós não devemos pensar como o mundo pensa, agir como o mundo age, nós devemos ser diferentes. E assim, queridos, eu sei que não é fácil, realmente vem, todo um sentimento ali de revolta mesmo. Um sentimento de... Vou compartilhar com vocês, por exemplo, algo que acontecia dentro da minha igreja. Não se trata, querido, só de casamento, não. Já falei com vocês. São diversas áreas da nossa vida. Algo que acontecia dentro da nossa igreja, uma outra igreja que eu ia. Nessa outra igreja haviam ministérios de louvores e cada ministério e cada grupo de louvor tinha o seu líder. E por quê? Porque o pastor decidiu que assim seria melhor para evitar conflitos entre as pessoas, porque cada um tinha um gênio, cada um tinha uma cabeça, mas enfim, cada grupo tinha o seu líder. Só que havia um líder específico que ele era eu esqueci agora a palavra, querida. Ele era o favorito do pastor. O pastor, toda festa que tinha na igreja, todo evento que tinha na igreja, era só esse menino que era escalado. Só esse menino, querido.
Tudo que acontecia na igreja, ele era o bem falado. Por exemplo, só postavam fotos dele na rede social, não colocavam fotos de outros grupos. Tinha gente, para vocês terem noção, o favoritismo era tão grande que tinha gente que só ficava de pé quando era para cantar o louvor que ele fazia. Quando era o louvor de outros grupos, a pessoa ficava sentada. Então, isso foi gerando nos outros grupos de louvor uma revolta. Uma revolta. E esses outros grupos começaram a criar contendas, começou a vir divisão, aí começou a vir um monte de coisa, querido. Porque situações difíceis, complicadas, contrárias, podem gerar sentimentos ruins dentro de nós, e é esse cuidado que nós temos que ter, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, queridos. Olha o que a palavra vai falar lá em Marcos capítulo 7, dos versículos 18 ao 23. Jesus vai dizer assim: e ele disse-lhes: vós também estão sem compreender? Não percebeis que qualquer coisa de fora que entrar no homem, isto não pode corrompê-lo? Porque não entra no seu coração, mas dentro do ventre, e sai na latrina, purificando todos os alimentos? E ele dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro e corrompem o homem. Queridos, se não tratarmos aquilo que nos feriu, infelizmente, estamos propensos a produzir todas essas raízes de males que o Senhor Jesus vai citar aqui. Jesus está dizendo que o que contamina o homem não é o alimento que entra dentro do homem. Pode até causar ali uma infecção intestinal, uma infecção estomacal, mas não é disso que Jesus está falando. Porque existem aquelas pessoas que vão pegar e vão falar: não tem nada disso, se eu comer um alimento estragado, por exemplo. Não, querido, não é disso que nós estamos falando aqui. Pelo amor de Deus, vamos levar para o reino espiritual agora, amém? Vamos levar para o espiritual, saia do carnal. Estamos falando de um corromper de coração. Estamos falando de um contaminar de coração. Estamos falando de algo que entrou e ele ficou ali dentro, contaminando o coração, e por isso dali vieram raízes de frutos maus, vieram raízes de frutos contaminados. E queridos, a contaminação é algo complicadíssimo, tanto é que após a queda, depois do pecado, quando veio uma raiz de pecado, veio Caim, vieram os reis maus, veio Ismael, veio toda uma raiz contaminada. Então, queridos, temos que tomar cuidado com essa contaminação, com o que entra no nosso coração. Por exemplo, quando Deus fala com Caim, ele pega e fala com ele: olha, o pecado está batendo a porta, mas quem escolhe se vai abrir a porta ou não é você. Então você pode resistir a esse mal, mas é você que vai escolher. Mas Caim foi gerando dentro dele uma raiz de maldade. Isso não veio daquele momento que ele matou Abel, querido. Isso veio antes. Isso veio quando o coração dele estava gerando inveja, quando o coração dele estava gerando cobiça, quando o inimigo foi enganando ele, quando veio os maus pensamentos, dali veio a maldade e aí veio o assassinato. Então você entende, querido? Isso vem porque nós vamos deixando que certas raízes contaminadas sejam geradas dentro de nós. E é sobre isso que nós precisamos falar hoje. A palavra de Deus vai dizer que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Aonde nós temos enterrado o nosso tesouro? Será que nós temos deixado ele só neste mundo, com as coisas desse mundo, os desejos desse mundo, os prazeres desse mundo, as contaminações, as corrupções deste mundo? Aonde está o nosso tesouro, querido? Porque eu, por exemplo, vi muitas pessoas, muitas, foram poucas,
que no momento da ruptura da aliança, no momento da separação, no momento do divórcio, a primeira coisa que essa pessoa fez foi arrumar qualquer um na rua. A pessoa estava dentro da igreja, estava congregando, estava ceando, estava servindo, estava fazendo tudo que ela podia dentro da igreja. Mas na hora que houve uma ruptura, essa pessoa pegou e abandonou Deus, saiu da igreja e foi para a imoralidade sexual. Começou a ter relação atrás de relação com quem viesse na vida dela. Ela já não era mais criteriosa. Qualquer pessoa que viesse, ela pegava. A cobiça por saciar o desejo da carne, a vontade da carne. A inveja porque viu o outro lá fora com alguém. Ah, então peraí que eu vou fazer também, vou achar alguém melhor, alguém que me dê uma vida melhor. E quando você vai ver é muito pior do que aquela outra pessoa lá que o cara arrumou, a mulher arrumou. E sem contar a blasfêmia. Porque as pessoas começam a maldizer o nome de Deus. Ah, porque Deus permitiu isso. Ah, porque Deus não fez nada, porque Deus não tem controle de nada. Olha aí o que aconteceu. Queridos, nós temos que nos lembrar que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso, mas em momento algum Ele entrou na vida de alguém. Pega a palavra de Deus aí, que você vai ver que em momento algum Ele entrou na vida de alguém e falou assim aqui, ó. Pode parar com isso aí, vem cá. E saiu puxando a pessoa pelo braço. Não, você não pode fazer isso não. Você está contaminando a minha terra, você está contaminando meu povo. Não, querido. Ele matava aqueles que já estavam totalmente corrompidos, ele tirava realmente. Ele falava, olha Davi, vai lá, acaba com o fulano de tal, Davi aqui ó, o fulano de tal, Salomão, enfim. Ele ia dando ordens para que os corrompidos que já não tinham como mais, queridos, porque eles estavam tão tomados pela maldade, tão tomados pela corrupção do mundo, que se não tirasse eles do meio do povo de Deus, do meio do povo santo de Deus, eles iam continuar corrompendo. Mas é claro que a gente vai ver que à medida que a gente vai ler na Bíblia, outros foram surgindo. A palavra fala sobre os perversos, a palavra fala sobre os maus, sobre os dissolutos. A palavra fala, existe uma raiz maligna, existe uma raiz de perversidade dentro de nós. Mas a questão é, muitos não vêm dessa raiz, muitos geram essa raiz e alimentam essa raiz. O que você tem alimentado no seu coração? Será que você tem alimentado o perdão? Será que você tem alimentado a revolta? Será que você tem alimentado um desejo de algo novo de Deus? Será que você tem alimentado um desejo de vingança? O que você tem alimentado dentro de você? O que você tem trazido para dentro do seu coração? Por isso, queridos, hoje eu quero tratar o seu coração através desse vídeo. Por isso, hoje, o Senhor Jesus quer alcançar o seu coração através desse vídeo. O Senhor Jesus, ele precisa entrar em certas áreas da sua vida que foram contaminadas. O que está no seu coração? Será que se Jesus hoje te pedisse, ele falasse com você, abra o coração para mim, para eu poder entrar, será que o seu coração está limpo o suficiente, preparado o suficiente para receber Jesus? Ou será que o seu coração está tão contaminado que não tem espaço para Jesus entrar? Ele está com inveja, ele está com fofoca, ele está com a lascívia, ele está fornicando. Como está o seu coração, querido? Ou será que você trocou tudo que você já tinha construído com Deus por causa de uma situação ruim que fez o seu coração se contaminar? Querido, se toda vez que a gente viver uma situação ruim na nossa vida, nós deixarmos os maus pensamentos tomarem conta de nós, e assim deixarmos que a corrupção e a contaminação entre dentro do nosso coração, nunca vamos conseguir
nos entregar verdadeiramente a Deus e ter vida com Ele. Por isso eu pergunto, querido, o que está no seu coração? É falta de perdão? É dureza de coração? Religiosidade? Adultério? Porque de fato, por exemplo, ao vivermos um divórcio, enquanto não temos a carta de divórcio e estamos lá fora com outras pessoas, estamos em adultério. Estamos em adultério. Então, querido, cuidado. Cuidado. Precisamos curar o nosso coração. Precisamos curar o nosso coração. Restaurar o nosso coração. É por isso que, nesta manhã de quinta-feira, eu venho falar com vocês sobre isso e chamar vocês à cura e à restauração. Mas para haver cura e restauração, o Senhor precisa entrar. O Senhor precisa ter liberdade para entrar. E eu pergunto para vocês, se Jesus voltasse hoje e ele perguntasse que filho, como está o seu coração? O seu coração está buscando em Deus? O seu coração está se enchendo de Deus? O seu coração está se enchendo de bons pensamentos? Eu sei que não é fácil lutar contra isso, querido. A palavra vai dizer que nós devemos levar os nossos pensamentos cativos até Jesus. E eu admito que é difícil. Nossa, tem hora que eu já acordo pensando nas coisas, sabe? Eu já acordava pensando nas coisas. Esses dias para trás mesmo, eu acordei pensando, me lembrando de quando eu peguei as mensagens do meu marido para amante, e aquilo foi gerando dentro de mim um sentimento de angústia. E aí eu comecei a cantar louvor. Falei, não, Senhor, não, vamos cantar louvor, vamos encher a mente e o coração de coisas boas, e assim vai, querido. Temos que levar esses pensamentos cativos até Jesus. Se a gente não prender e não levar na marra, eles vão continuar contaminando a nossa mente e gerando dentro de nós sentimentos piores. Atitudes. Até então eram maus pensamentos, mas eles geram em nós atitudes ruins. É por isso que vai se dizer que pessoas feridas ferem. Porque aquela raiz de amargura, de rancor, de falta de perdão, de revolta que está dentro de nós, ela vai provocar atitudes. E essas atitudes serão aquelas que estão dentro de nós. Entende? Então, queridos, vamos orar hoje por restauração do nosso coração. Mas a questão é, você está disposto? Porque não adianta a gente vir aqui orar, ô Senhor, trabalha no meu coração, restaura o meu coração e continuar fornicando. Não adianta a gente vir aqui orar, Senhor, restaura o meu coração e continuar enganando, e continuar mentindo, e continuar ganancioso, e continuar egoísta, e continuar mentindo, e continuar invejando, e continuar blasfemando, e continuar insensato, e continuar agindo com tolice. Não adianta. Se eu estou abrindo o meu coração para Deus, eu preciso estar disposto a abrir mão daquilo que está me contaminando. Se eu estou num relacionamento impuro lá fora e eu quero entregar o meu coração para Deus e quero viver a restauração com Deus, eu vou ter que abrir mão desse relacionamento. Porque Deus não entra, Ele não habita onde há pecado, querido. Ele não habita onde há pecado.
É por isso que eu digo para você, se você quer viver uma restauração verdadeira em Deus, existem coisas que você vai ter que renunciar. Existem coisas que você vai ter que abrir mão. Por isso eu te pergunto nesta manhã, você está disposto a abrir o seu coração para Deus? Ontem eu estava vendo uma pregação sobre Judá. O pastor Diego Menin estava falando sobre Judá. E ele falou sobre quando Judá, ele cometeu tantos erros, ele saiu da casa do pai, ele fez uma coisa errada atrás da outra, ele gerou filhos com mulheres estrangeiras, ele desobedeceu uma ordem de Deus, ele foi trocando os pés pelas mãos, ele foi fazendo só coisa errada. Aí ele acaba se deitando com Tamar, porque achou que Tamar era uma prostituta, ele se envolveu com Tamar. Mas quando ele descobre que era Tamar, a ex-nora dele, que tinha se vestido de prostituta e enganado ele decide, de agora em diante, nunca mais eu vou me deitar com Tamar. Porque ele podia ter falado assim, já que eu já me deitei com ela mesma, engravidei ela, então o que eu vou fazer? Vou continuar com ela, vou casar com ela, vou assumir tudo isso. Mas não. Ele assumiu o filho, mas ele disse. Ele cuidou de Tamar, né? Assumiu Tamar, mas ele nunca mais se deitou com ela. Vamos ter que aprender que abrir o coração não é só dizer Jesus entra no meu coração, mas é aprender que ao abrir o coração para Jesus, temos que renunciar a certas coisas. Jesus nos aceita como estamos, mas ele não nos aceita como somos. Eu sou homossexual. Ele te aceita como você está, na homossexualidade. Mas ele não te aceita como você diz ser homossexual. A palavra vai deixar muito claro isso. Mas eu tenho um gênio difícil mesmo, eu sou briguenta. Não, querido. Você vai ter que abrir mão disso. Já pensou? Como é que você vai pregar Jesus assim? Aí você vira e fala assim, oi amado, bom dia, tudo bem? Eu posso falar de Jesus pra você? Aí a pessoa não quer ouvir falar desse homem, não. Aí você já vai estressar, já vai explodir. Não quer ouvir falar de Jesus, não. Não, querido, o que é isso? Nós vamos ter que renunciar a certas coisas que nós estamos carregando dentro de nós. E se você quer viver a restauração do seu coração, saiba que você vai ter que renunciar a certas coisas que estão dentro dele e que não provém de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma manhã, nesta manhã de quinta-feira, Jesus, para te pedir, Jesus, primeiro, traga à luz aquilo que não é teu. Senhor Jesus, estamos aqui nesta manhã para te pedir. Mostra-nos, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de nos achegar a Ti, tudo aquilo que tem nos atrapalhado, tudo aquilo que tem sido um impedimento, tudo aquilo que tem sido uma barreira dentro de nós. Sabemos que o Senhor não habita num lugar onde há adultério, onde há pecado, onde há iniquidade, onde há transgressão. Sabemos que o Senhor não habita neste lugar, mas o Senhor habita em lugar de arrependimento. Por isso hoje nós viemos te pedir que em primeiro lugar nos mostre o que está errado na nossa vida e que o Senhor gere em nós o arrependimento genuíno para que possamos abandonar esse pecado, para que possamos nos corrigir, para que possamos vir a ter uma vida nova em Jesus Cristo. Senhor, sabemos que o que entra dentro de nós não é o que nos corrompe, mas é o que está dentro do nosso coração que nos corrompe. Por isso nós estamos aqui para te pedir nesta manhã, Senhor, trabalha no nosso coração. Mostra-nos o que há dentro do nosso coração que está corrompido. Que não venhamos conviver mais com este coração corrompido, mas que venhamos abrir a porta do coração para que o Senhor entre e para que o Senhor possa agir dentro de nós, tirando toda raiz de maldade, toda raiz de engano, toda raiz de soberba, toda raiz de egoísmo, toda raiz de fornicação, toda raiz de adultério, toda raiz de pecado, Senhor, toda raiz de mentira, toda raiz de inveja, toda raiz de mau pensamento, que o Senhor possa entrar dentro do nosso coração, Senhor, e nos mostrar tudo aquilo que tem sido ruim, toda raiz de fofoca, toda raiz de maldade, toda raiz de perversidade, Senhor. Nos mostre,
Pois nós somos muito bons em julgar o nosso próximo, mas não somos bons em olhar para nós mesmos. Nós somos muito bons em falar do pecado do próximo, mas não somos bons em entregar os nossos próprios pecados aos pés de Jesus e nos arrepender dos nossos próprios pecados. Senhor, por isso hoje, nesta manhã de quinta-feira, eu venho te pedir. Nós queremos viver a restauração do nosso coração, mas para isso entendemos que primeiro o Senhor precisa entrar ali e ir apontando o dedo em cada lugar que está errado. O Senhor precisa trazer a luz onde há trevas e por isso te pedimos, Jesus. Abrimos o nosso coração para que o Senhor possa nos mostrar o que não é teu. Cantamos muitas vezes que tudo é teu, que te entregamos a nossa vida, que te damos a nossa vida, que abrimos o nosso coração. Mas muitas vezes estamos fazendo isso da boca para fora, pois não estamos dispostos a entregar verdadeiramente o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor nos mostre aonde está errado e assim possamos abrir mão. Mas que nesta manhã de quinta-feira possamos não só estar dispostos a ouvir a voz do Teu Espírito Santo, estejamos só dispostos a passar pelo confronto da Tua palavra, mas que possamos também estar dispostos a abrir mão daquilo que está nos impedindo de Te ver, daquilo que está nos impedindo de nos aproximar de Ti, para que assim possamos viver a verdadeira restauração em Deus. Senhor Jesus, se estamos aqui esses dias assistindo esses vídeos, é porque desejamos viver restauração. É porque não queremos apenas uma reconciliação de casais, uma reconciliação, não, Senhor. Nós queremos viver uma restauração verdadeira em Ti. Nós queremos viver um tempo novo com o Senhor. Não adianta viver uma reconciliação onde todo o pecado permanece ali, onde não houve arrependimento e daqui a pouco voltam as traições, daqui a pouco voltam as mentiras, volta o engano e nós voltamos a viver de aparências. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não admira aquele que vive de aparências. O Senhor não se alegra com aquele que vive de aparência. O Senhor está em busca daqueles que se entregam, que renunciam e que estão dispostos a viver a transformação. Não só da mente, mas do coração e da vida num todo. Por isso nós te pedimos, Senhor, abra os nossos olhos e abra verdadeiramente o nosso coração, para que possamos limpar e purificar-nos de toda raiz de maldade, para que o Senhor venha habitar dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que o vídeo de hoje possa ser um vídeo que toque no seu coração. Que essa palavra de hoje possa ser um alerta para você. Se você deseja viver restauração, você precisa abrir o coração para que o Senhor possa tocar em cada ferida que está aí dentro e tirar essa raiz de corrupção que está dentro do seu coração. Amém? Bom, amados, que Deus abençoe mais um dia dessa semana, que Deus abençoe mais um propósito, que é este vídeo de restauração, e que no nome de Jesus vocês possam viver, queridos, verdadeiramente, amém? Todo esse tratar de Deus, todo esse processo que nós estamos buscando aqui, neste canal, amém? Ó, beijinho pra vocês, até amanhã, se Deus quiser. E queridos, não percam o vídeo de amanhã, porque nós vamos encerrar no domingo, na verdade, né? Amanhã é sexta-feira, nós vamos encerrar no domingo com um tema maravilhoso que vai assim fechar com chave de ouro toda essa semana de restauração que nós temos vivido aqui. Amém? Então, até amanhã, se Deus quiser, amados.